Boa noite, mais uma vez, com vocês. Agradeço a presença, sempre com saudade de vocês, E hoje o assunto vai ser muito polêmico, até porque a gente vai falar da psicopatia, nós vamos falar de vários sintomas da psicopatia, de várias características, vamos falar da definição, vamos falar também da questão até do caso que aconteceu há pouco tempo, dessas mortes aí que estavam acontecendo, desse rapaz que faleceu, que mataram ele, Então, assim, o que a gente vai tratar hoje da psicopatia, seus tipos e suas características, vai, assim, abrir muitos nossos olhos para as questões sociais, de que muitas vezes a gente confunde o psicopata com a pessoa que... A gente acredita que o psicopata tem que matar sempre. Não, existem vários tipos de psicopatia que a gente vai estar vendo hoje, Que são psicopatias que não tem assassino. São psicopatas, porém não são assassinos, ok? Então, assim, meu boa noite para vocês. Tá borradinho aqui meu brilho. E quero dizer para vocês, assim, que com saudade de vocês, Tô com um pouquinho, assim, tô um pouquinho inchada aqui meu, porque eu tô com problema no dente. Mas já me mediquei, tá tudo bem, graças a Deus. E... conversem comigo como vocês sempre conversam, porque assim, as lives têm sido assim o máximo, Vocês têm participado bem, vocês têm assim compreendido bem o assunto. Então eu espero que hoje também haja bastante compreensão, com relação ao assunto que a gente vai tratar. Então assim, a gente vai falar do CID-10, da psicopatia, que é importante, A gente vai entender o que é psicopatia, aonde dentro do livro CID-10, como que ela é caracterizada, como que ela é vista pelos especialistas, tá bom? E pela sociedade também. Então, assim, meu beijo para vocês. A paz do Senhor Jesus Cristo, para aquele que é cristão, aquele que não é também, receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja uma noite, assim, abençoadora para a vida de vocês. Que seja uma noite, assim, que vocês consigam adquirir conhecimento de fato, Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não vou tratar de certos assuntos... porque a sociedade que a gente vive não está preparada para entender certos assuntos. Eu já vejo diferente. Eu vejo que nós vivemos numa sociedade que está preparada, sim, para receber qualquer tipo de assunto. Estamos vivendo numa sociedade que está preparada e precisa conhecer todos os assuntos. Nós precisamos estar a par de tudo que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E saber como lidar com as situações. Porque às vezes a gente passa por diversas situações e não sabemos como lidar com aquelas situações. Então, assim, quando a gente está ouvindo aqui falar sobre esquizofrenia, falar sobre psicopatia, falar sobre ansiedades, Quando a gente está ouvindo falar sobre esses distúrbios que há de comportamento, de neurológicos, a gente está aprendendo a lidar. Muitas vezes até conosco mesmo, que às vezes a gente sofre de alguma coisa assim e nem percebe, não é verdade? E assim, sempre que eu faço a live, sempre que eu falo sobre um assunto, eu sempre mostro para o espectador, para aquele que está me assistindo, me ouvindo, que é necessário buscar um especialista. Não dá para sentir o sintoma, não dá para saber que você não está bem e ficar dentro de casa. Ficar esperando as coisas acontecerem. Não pode ficar, não pode. Tem que ir buscar um atendimento médico, buscar um especialista. Se não conhece, pesquisa na internet aquele tipo de especialista, pesquisa com um amigo, com alguém da família, tá? Mas o que não pode é a gente ficar doente dentro de casa, com problema dentro de casa, porque o problema não se resolve sozinho, ok? Então vamos lá? Então vamos para a definição do que é um psicopata. A pessoa que sofre da psicopatia, Quais são as características, quais são as definições daquela pessoa que a pessoa diz assim, um psicopata, é uma psicopata, Então a gente vai perceber que a pessoa, o indivíduo caracterizado psicopata, ele vai ter uma personalidade antissocial. Então isso é uma característica muito forte no indivíduo que é psicopata, tá?
a personalidade antissocial. O que é uma personalidade antissocial? Não gosta de sociedade, não gosta de estar no meio, não gosta de estar inserido. Ele está sempre separado, está sempre sozinho, dificilmente está no meio de uma multidão, dificilmente, né? Principalmente os psicopatas mais agressivos, né? O último que eu vou falar, inclusive, vai ser do psicopata mais agressivo, que é o psicopata maligno, né? Nós vamos ver vários tipos de psicopatias, vários tipos de psicopata, mas o psicopata maligno é o grau máximo, é aquele que é mais agressivo, é aquele que mata, é aquele que tortura, é aquele que tem sentimento de vingança, tá? Então, para definir a psicopatia, para definir o psicopata, nós vamos entender que é o indivíduo que tem a personalidade antissocial. O Fábio Baixa me assistindo, boa noite, pai da minha filha me assistindo, tá? Boa noite, Fábio, um beijo aí para sua família, tá? Que essa live possa, né, tá interagindo para estar adquirindo conhecimento na sua vida, amém? Então, assim, a definição da psicopatia, como eu estava falando, é o indivíduo ser antissocial. Ele tem o comportamento antissocial. Ele não é só antissocial, ele tem o comportamento antissocial. A gente vai percebendo, na medida que a gente vai lidando com a pessoa, que ela não consegue ter um comportamento natural, considerado dentro da normalidade científica, né? E aí, é esse indivíduo que ele quer ficar isolado, ele quer ficar sozinho, ele está sempre separado, né? Não são todos os tipos de psicopatas que são assim, mas a maioria é, e é uma característica muito forte da definição da psicopatia, ok? Também é uma característica muito forte da psicopatia é a diminuição do remorso, né? O indivíduo tem uma diminuição assim muito brusca no sentimento de remorso, tá? Na empatia. Ele não consegue, ele é um indivíduo que não vai conseguir se colocar no lugar do outro. Não vai conseguir se colocar. Porque quando você se coloca no lugar do outro, você está utilizando de quê? De empatia. A empatia é algo que vai fazer você se colocar no lugar do outro, para entender a dor do outro, para entender o que o outro está vivendo. Porque quando você entende o que o indivíduo está vivendo, o que o outro está vivendo, você não faz ele passar por aquele problema. Você não quer ver ele passar por aquele sofrimento, porque você se coloca no lugar dele ou dela. Então imagina uma pessoa briga com a outra e começa a torturar a outra pessoa e de repente ela para tudo para pensar e ela pensa assim, peraí, e se fosse eu? Se fosse um filho meu? Se fosse uma filha minha? Se fosse alguém da minha família? Peraí, eu não ia gostar que acontecesse isso, vou parar tudo, não vou fazer mais isso. Então assim, isso se chama empatia, se colocar no lugar do outro você tá buscando lidar, né, com o seu senso empático. Você está aprendendo, você está desenvolvendo o seu senso de empatia em você. Então, esse indivíduo considerado psicopata, né, ou o psicopata ou a psicopata, ele vai ter essa característica muito forte, que é o antissocialismo e a queda brusca, uma queda muito forte, tá? Do remorso e da empatia. Então, assim, ele não vai ter controle sobre o comportamento, ele vai ter muito baixo controle, ou de repente até nenhum controle, tá? Sobre o comportamento dele. Por que normalmente os psicopatas são aquelas pessoas que acontece tudo de repente, que age tudo de repente? Por quê? Justamente porque esse indivíduo ele não tem controle sobre o seu comportamento. Ou seja, ele também pode ter o mínimo de controle sobre o seu comportamento. Muitas vezes ele vai ter um controle sobre o seu comportamento somente no momento que ele acha muito necessário. Mas ele não vai ter essa coisa da mente controlar e pensar assim, agora eu não vou fazer isso. Ou vou fazer isso tal hora. Não vai. Porque de repentemente ele pode sentir uma vontade, um desejo, um impulso muito forte de matar, ou de brigar, ou de gritar, ou de correr, ou de se isolar. Ele vai ter aquele sentimento bruto e a pessoa vai falar assim, por que fulano fez isso? Você não vai entender nada, por que a pessoa fez aquilo, né?
Mas é por quê? Porque ele não tem controle sobre o comportamento dele. Ou o comportamento dele, o controle que ele tem sobre o comportamento dele é muito pequenininho, é muito baixo, tá? Então, características fortes da definição de um psicopata: personalidade antissocial, comportamento antissocial, nível de conseguir se controlar comportamentalmente muito baixo e o nível de empatia muito baixo ou até nenhum grau de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente vai ver também, né, que a definição da psicopatia, ela não é considerada uma doença, a psicopatia, mas ela é considerada um distúrbio de personalidade. Pelo CID-10, né, ela é considerada um distúrbio de personalidade. Tanto que lá no CID-10, o CID dela é F60.2. F60.2 é o CID da psicopatia. Tá, gente? E ela não é considerada uma doença, mas sim um distúrbio da personalidade, ou seja, um transtorno de personalidade. Lá no CID-10, quando você pesquisa lá na internet, aí você vai ver lá escrito distúrbio de personalidade, você vai ver lá escrito. Só que quando você pega o CID-10 para caracterizar, normalmente a gente médico trabalha com o CID-10, que é o livro dos médicos. Eu vou mostrar para vocês aqui. O CID-10. Aqui. Esse é o CID-10, né? É o que a gente trabalha, né? O que a gente vai estar vendo a questão do número da doença, do grau da doença, que vai ser definido sempre pela letra e pelo número, né? Então, F60.2, ok? Então, aqui a gente vai ver também, agora, a questão... Não falei o nome, né? Lá no CID-10, aqui nesse livro CID-10, ele vai estar dizendo que o nome da doença é transtorno de personalidade antissocial. Então, transtornos de personalidade antissocial, ok? CID-10, F60.2, tá? Então, é dessa forma que é caracterizada. Por quê? Porque quando o indivíduo vai dar entrada no INSS de algum benefício, né, quando ele descobre que tem a psicopatia, quando ele trata, quando ele é acompanhado pelo seu psiquiatra, né, ele vai lá no INSS para ter direito a algum benefício, de repente LOAS, de repente o auxílio-doença, ou de repente até a aposentadoria, dependendo do grau que a pessoa sofre. E aí o que vai acontecer? Ele precisa ser caracterizado, ele precisa ser identificado com o CID-10, tá? Com o grau que ele tem de psicopatia, ok? Então, a psicopatia, ela vai... Vamos falar agora, então, sobre a questão do primeiro tipo de psicopatia, que é o psicopata hipertímico. O que é o psicopata hipertímico? Psicopata hipertímico é aquela pessoa muito alegre, aquela pessoa que está extremamente extrovertida, né? Aquela pessoa que está brincando o tempo todo, está se alegrando o tempo todo, e aí de repente ela vai e ela de repente fica nervosa, de repente grita, de repente briga, arruma uma confusão do nada, né? Então essa é uma das características do psicopata hipertímico. Ok, gente? Psicopata hipertímico. Então, ele vai ser aquela pessoa muito alegre, muito ativa, muito otimista, né? Mas eles têm uma característica negativa, que esse tipo de psicopata, eles não são fiéis. Eles são infiéis, né? São infiéis e imprudentes, ou seja, eles não vão avaliar suas atitudes. Eles não estão capacitados a avaliar as suas atitudes. E isso vai gerar um transtorno no ambiente que essa pessoa frequenta, né? Com as pessoas, socialmente, no ambiente que essa pessoa frequenta, as pessoas vão ver essa pessoa com uma característica diferente. E vão identificar que essas pessoas têm algum problema. Que esse tipo de pessoa, ela realmente tem algum problema, ok? Então, aqui no... Vamos ver também agora o 2, o depressivo. O psicopata depressivo.
E ele é reservado, preste atenção. O psicopata depressivo, ele é depressivo, o nome já diz. Psicopata depressivo. Ele é reservado, ele autocensura e ele tem dúvidas. Mas ele tem algumas características que quando a gente estuda lá nos tipos sanguíneos, né, que a gente, não sei se vocês lembram quando eu falei da questão da neurológica dos tipos sanguíneos, né? Das pessoas que são sanguíneas, os que são melancólicos, né? E aí a gente vai ver que aqui no tipo de psicopata depressivo vai entrar a melancolia, vai entrar o mau humor, vai entrar as paranoias, né? Então ele vai ser uma pessoa melancólica, mal-humorada e paranoica. Então são 3 características muito fortes do psicopata depressivo, ok? E aí também nós vamos lá para o 3, que são os inseguros de si mesmo, os psicopatas inseguros de si mesmos. O que vai acontecer? Os psicopatas inseguros de si mesmo, eles são extremamente tímidos internamente. Eles têm uma timidez muito profunda. Aquelas pessoas assim que você vai ver no ambiente, elas não se enturmam com ninguém, elas estão sempre distantes de todo mundo, elas não querem participar de nada, né? Então assim, elas são extremamente tímidas, né? Elas parecem ser seguras, mas elas parecem ser seguras, parecem ser arrogantes, mas elas não são. Elas são pessoas extremamente tímidas. Já ouviu falar assim para alguém que tem um comportamento assim diferenciado de timidez? Alguém falando assim, fulano é arrogante, fulano é metido, fulano é sonso, né? Muitas vezes essa pessoa não é sonsa, ela não é arrogante, nada disso, ela só é tímida. Aí existe aquele tímido nato, que é aquela pessoa tímida de verdade, e existe o psicopata, existe a pessoa que tem o distúrbio da psicopatia, que ele desenvolve essa timidez interna, né? Então nem todo mundo, gente, calma, nem todo mundo que é tímido vai ser psicopata, ok? Nem todo mundo que é tímido é psicopata. Então, assim, calma aí, tá? E aí a gente vai ver que esses inseguros de si mesmo, eles têm como característica uma timidez interna, mas por fora ele parece ser seguro e arrogante, aquela pessoa que ela pode tudo, ela sabe tudo, ela quer tudo, e não quer falar com um monte de gente, ou passa direto perto de você, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não dá uma boa noite, e aí você vai achar que aquela pessoa é arrogante, mas não é. Aquilo é uma timidez interna que aquela pessoa tem dentro dela, ok? Mas eles são sensitivos, eles são extremamente sensitivos. Eles são tímidos, internos, porém sentem, tá? Eles trabalham com a sensibilidade, muito com a sensibilidade, tá? Aí nós vamos ver os psicopatas fanáticos. Os psicopatas fanáticos, eles lutam, são aquelas pessoas que lutam muito ao extremo pelos seus direitos, mas só que lutar pelo direito é normal. Aí você vai dizer assim, mas uma pessoa que luta pelo direito dela é normal lutar pelo direito, é normal querer melhor, é normal querer mais, é normal, né, brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente quer, né, mas tudo tem um limite. Tudo precisa ter um limite. Nós não podemos sair do nosso limite de normalidade, né? Então, assim, aquela pessoa que ela se torna uma pessoa que não tem limites, até pela busca do seu direito, ela também é considerada uma psicopata ou um psicopata fanático. Por quê? Ela vai acreditar que ela tem o direito, muitas vezes, de uma coisa que ela não tem. Ela vai querer ter o direito de uma coisa que ela não tem. E aí vai criar um fanatismo de achar que, porque ela botou na cabeça que ela tem direito de alguma coisa, que de repente dentro da lei ela não tem aquele direito, ela vai se tornar uma pessoa fanática, uma psicopata fanática ou um psicopata fanático. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a psicopatia, a gente fala de psicopata, todo mundo pensa que psicopata sai pegando uma faca, um revólver e sai matando todo mundo. Nem sempre. Esse é o psicopata maligno, que daqui a pouco a gente vai ver a característica desse psicopata maligno. Mas existem vários tipos de psicopatas, né? Então, existem várias características da psicopatia.
E aí a gente vê, nessa questão do psicopata fanático, a gente vai ver que a pessoa luta muito pelo seu direito, aquele que é direito e aquele que nem é direito, mas que ela acha que é o direito dela. E ela é uma pessoa idealista, né? Porém, muitas vezes ela é silenciosa e excêntrica. Só que também tem uma característica de fantasiar. Aquela pessoa que fantasia tudo, que fantasia muito, que pensa muito, assim, sabe? Como em coisas assim muito surreais. Pisa nas nuvens, como muita gente fala, assim, sai um pouco da normalidade, sai um pouco da realidade, ela viaja demais. Então, esse é considerado o psicopata fanático, ok? Tá dando para entender? Acho que tá, né? Tá bem explicadinho. Eu não peguei nome científico difícil, eu peguei os nomes científicos, que são difíceis, e transformei em nomes mais simples, em nomes mais comuns, para vocês entenderem melhor, ok? Porque eu não tô falando para médico, né? Eu vou falar para poucos médicos aqui, eu vou falar mais para o povo popular, para o povo do dia a dia, né, para os meus amigos, para minhas amigas. Então, eu acho sempre melhor estar lidando com uma linguagem mais popular, uma linguagem mais clara e mais objetiva, para que haja um melhor entendimento. Ok, gente? E agora a gente vai ver também o psicopata com humor instável. Qual é a característica do psicopata com humor instável? É aquele que está sempre precisando ser notado. É aquela pessoa que, sabe, ela tem que aparecer de algum jeito. Se ela não for notada, se ninguém der valor para ela, se ninguém ligar para ela lá, sabe? Ela fica arrasada, tá sempre para baixo. Então, esse é o psicopata com humor instável, tá? Necessitam ser notados. Eles são impulsivos. Eles agem no impulso. Então, são pessoas perigosas também. Toda característica de psicopatia, ela é perigosa, porque ela pode ir de um extremo ao outro, né? Então, assim, quando a pessoa ela é uma pessoa impulsiva, ela age o quê? A palavra impulsiva já diz. Uma pessoa que age por impulso. Então, esse psicopata com humor instável, olha, humor instável. O que é humor instável? De repente eu estou muito feliz, de repente eu estou muito triste, de repente eu quero viver, mas de repente eu quero morrer, de repente eu quero abraçar e beijar e de repente eu quero matar. Então, existe uma estabilidade nesse humor dessa pessoa. E aí, quando você tem estabilidade de humor, quando você não consegue o equilíbrio do seu humor, é perigoso, não é bom, não é legal. Então, se você sabe que você é uma pessoa que não consegue ter estabilidade no humor, se cuida, vai a um psicólogo, vai ao psicanalista, vai ao psiquiatra, procura ajuda médica, né? Porque a gente precisa. Nós não somos super-homens, nem somos super-mulheres. Nós temos problemas. Os problemas, então, do dia a dia, gente, eles estão sufocantes. As pessoas estão, sabe, assim, cada dia mais deprimente, muito desemprego, muita desigualdade social, falta de segurança. São muitas coisas que envolvem, sabe, o nosso coração e a nossa mente. Né? Então a gente precisa vigiar, a gente precisa se dedicar, a gente precisa buscar mais, a gente precisa, sabe, tem um momento que a gente precisa relaxar e botar o nosso pensamento no lugar e colocar a nossa consciência no lugar. Entendeu? E sabe, pra gente aprender a avaliar o que é melhor pra gente, o que vai gerar qualidade de vida pra nós. A gente vive numa sociedade muito capitalista, extremamente capitalista, que o dinheiro está acima de tudo, que o poder está acima de tudo, mas que o bem-estar social está sempre lá embaixo. O que acontece hoje? Hoje as nossas crianças já nascem doentes. Hoje os nossos jovens já são depressivos. E hoje as pessoas mais idosas ficam trancadas dentro de casa. A pessoa se aposenta, a pessoa trabalhou a vida inteira, né, em busca de uma casa, em busca de um carro, em busca de, né, uma qualidade de vida melhor. E de repente, quando ela se aposenta, ou quando ela acaba, encerra ali, né, o ciclo de vida trabalhista dela, o que ela vai fazer? Ela vai se trancar dentro de casa. Não, é hora de curtir, é hora de passear, é hora de interagir, é o momento de você viver mais. Você precisa viver durante o seu trabalho, você precisa viver no momento do seu dia a dia, mas você precisa viver também quando aquele ciclo terminar. Aí é a tua oportunidade de viver mais e viver melhor, com qualidade de vida. Então, sentiu, percebeu alguma coisa diferente no teu corpo, na tua vida, na tua mente?
Sentir um descontrole, uma irritabilidade, um nervosismo, uma ansiedade, uma vontade de chorar excessiva, uma vontade de gritar excessiva, uma vontade de sair por aí andando, né? Procura um médico, procura um especialista, um psicanalista, um psicólogo, um psiquiatra, procura. Porque as terapias, elas são fundamentais para acalentar a nossa mente, para acalmar a nossa mente. E elas mudam de fato o nosso comportamento. Elas vão modificar de fato o nosso comportamento. Então, assim, eu amo terapia, eu faço terapia também, sou terapeuta, sou psicanalista, eu também faço minha terapia. Eu tenho meu conselheiro, sabe? A Patrícia me dando boa noite ali, boa noite, Patrícia. E, entendeu? Então, assim, eu também preciso do meu momento. Eu faço meditação, eu faço atividade física, eu tomo meus chazinhos, eu tenho os meus horários de ler, tenho meu horário de escrever, mas também trabalho em 2 empregos, trabalho pra caramba. Saio de um emprego, vou pro outro. Mas, assim, eu preciso viver uma vida cronometrada. Eu tenho horário pra tudo, pra fazer tudo. Então, isso é importante. Você ter horário pra tudo, você ser organizado com a sua vida e buscar pra você qualidade de vida. Porque aí quem tem qualidade de vida, vive mais. Porque você busca o teu bem-estar, ok? Então, continuando, vamos lá pro 6, o explosivo. Então, existe o psicopata explosivo também, tá? É aquele que ele é incitável, é irritável, aquela pessoa que ao mesmo tempo que ela tá brincando contigo, ela tá gritando e mandando você embora da casa dela. Entendeu? Aí você fica assim, caraca, não entendi nada. Só falei que eu não gostei do café, né? Falei que o café estava forte demais, a pessoa simplesmente mandou embora, gritou comigo, mandou embora da casa dela, tá? Psicopata, né? Explosivo, porque a pessoa não aguenta aquele limite, não tem, como é que se fala? Ela não tem uma tolerância para suportar determinadas coisas que às vezes nem são negativas na vida dela, mas que ela entende do jeito que ela quer. É muito difícil o diálogo entre os indivíduos, gente. Olha, lidar com o ser humano, vou te dizer, eu acho que eu sou uma das melhores pessoas para dizer isso, né? Por ser especialista na área. Mas lidar com o ser humano é muito complicado. Às vezes você fala uma coisa que para você é legal. Você está desabafando, você está conversando, você está dialogando, mas o outro, que é o receptor da sua mensagem, pode entender aquela mensagem totalmente oposta do que você quer transmitir. Então, assim, você como transmissor da mensagem, entende diferente do receptor. O receptor, ele vai entender do jeito que ele quiser. Ou seja, do jeito que ele foi criado, do jeito que culturalmente ele foi educado, né? Tem palavras que para mim é palavrão. Porque eu nunca falei um palavrão na minha vida, né? Eu tô com 50 anos e nunca falei palavrão na minha vida. Nem o mínimo dos palavrões, né? Pastor Humberto ali tremendo, a paz do Senhor, apóstolo Humberto, meu conselheiro, meu pastor. Ele falou assim, você tá terrível. Tô, né, apóstolo? Você que me ensinou a ficar assim. Foi ele que me educou nessa disciplina, hein, gente? O apóstolo também é psicanalista, né? Daqui a pouco eu vou estar falando um pouquinho, até que a gente vai estar atendendo numa clínica em Nova Iguaçu. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho. Vou fazer uma live só para falar do nosso trabalho que a gente vai fazer em Nova Iguaçu junto. Eu, a doutora Marcelene, mais o doutor Humberto Santana, mais o doutor também Adriano, tá? Vamos juntar 3 especialistas na área, a gente vai estar atendendo junto lá no centro de Nova Iguaçu, para melhor atender vocês e servir vocês, ok? Então, assim, beijão, meu apóstolo Humberto Reis Santana. O que acontece, gente? Então, assim, é muito difícil, é muito complicado lidar com o ser humano. Eu acho, assim, que a gente precisa um pouquinho evitar falar demais. A gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. Porque quando você tem tempo de ouvir, você tem tempo de processar. E aí você vai se tornar um psicopata explosivo porque você não aguenta ouvir. Porque você não aguenta ponderar. Porque você não aguenta avaliar. Porque você não aguenta analisar. Então, entendeu? Nem todo psicopata mata. Nem todo psicopata tortura. Existem pessoas que têm psicopatias
né? Por simples mudanças de comportamento no seu dia a dia, tá? Então agora a gente vai ver também o sétimo, que são os necessitados de estima. Aquele psicopata que é necessitado de estima são aquelas pessoas que precisam ser percebidas. A gente já falou isso até lá em cima no que tem o humor instável também, né? A gente viu, mas esse aqui precisa, sabe? Aquela pessoa precisa ser notada, aquela pessoa que precisa estar, sabe, sempre sendo mimada, sendo acariciada. Então, assim, sente uma extrema necessidade de estar sempre no auge, tá? E que todos estejam, né, o exaltando, o levantando, tá? Então, assim, agora vamos falar do psicopata maligno. Gente, o psicopata maligno, esse é uma das piores características. Antes de fechar o psicopata maligno, preciso dizer para vocês, gente, existem mais de 25 tipos de psicopatias. Na semana que vem, eu vou continuar falando da psicopatia ainda, porque eu só peguei aqui 8 tipos para falar, mas são quase 30 tipos de psicopatias que existem, tá bom? Que eu vou estar definindo para vocês numa outra live ainda lá na frente, tá? É muito longo esse tema, é muito profundo esse tema, tá? Não vai dar pra gente estar fazendo numa live de 50 minutos. Normalmente as nossas lives são de 45 a 50 minutos, então não dá para falar de 26 psicopatias em uma live só. Então, hoje eu tô falando de 8 psicopatias, tá? 8 características, 8 tipos de psicopatias, para vocês só... Eu falei, eu tô falando das mais fáceis, as mais comuns no dia a dia. Eu tô falando das psicopatias que a gente convive no dia a dia, que a gente percebe no dia a dia, que é perceptível no dia a dia. Mas depois eu vou falar para vocês daqueles psicopatas que ninguém percebe que ele é um psicopata. Tem que ser um especialista e você tem que conviver, ouvir, dialogar para você entender que ele é um psicopata, ok? Então vamos lá. Psicopata maligno. Não precisa dizer nada, né? Os serial killer, né? Os serial killers são considerados psicopatas malignos. Ele pode ser um serial ou não serial, ok, gente? Psicopata maligno é caracterizado tanto para o serial killer quanto para aquele que não é serial killer. Aquela pessoa que só mata uma pessoa. Aquela pessoa que mata uma pessoa em cada lugar, mas não deixa característica nenhuma, não deixa marca de nada, não quer aparecer. Que muitas vezes também esse psicopata maligno, ele é confundido com o narcisista, tá? Aquela pessoa que sente prazer, que quer mostrar que ela é herói, que quer aparecer para o mundo todo, né? Que é um herói que faz e acontece, que tem estratégia que ninguém pega, né? Ou que é muito inteligente, tem um alto poder de inteligência e de persuasão. Então, o que acontece? Psicopata maligno, serial killer ou não serial killer. Tá? Ele pode ser um matador comum, pode ser um torturador comum, tá? Mas vai estar considerado por quê? Porque a característica desse psicopata, o maligno, é o quê? Eles são frios. Eles são frios e cruéis. Diferente das outras psicopatias que eu passei lá em cima, que são mais levadas para o lado do comportamento, ok? Aqui não, aqui a gente vai ver que eles são frios e cruéis. Uma pessoa fria, uma pessoa que não tem empatia, que não se coloca no lugar do outro, se ela pegar você com um alicate e apertar você com um alicate, ela não sabe que você vai sentir dor. Você vai gritar de dor, mas vai ser indiferente para ela a dor que você está sentindo. Por quê? Porque ela não tem empatia. Ela não desenvolveu a empatia na sua vida, no seu dia a dia, na sua mente, no seu coração. Só que existe um fator importante para falar desse tipo de psicopatia. Essa pessoa ela não tem empatia porque ela não quer. Ela não tem empatia porque existe uma falha no sistema dela. No sistema biológico dela existe uma falha que não permite que ela desenvolva essa empatia. Então, nem sempre uma pessoa que não tem sentimento, tá? Que é uma pessoa que não é empática, ela vai ser proposital. Nem sempre vai ser de propósito. Pode haver casos de pessoas mentindo, né? Para se beneficiar e dizer que não tá naquele momento... que naquele momento ela estava passando por aquilo ali, por aquela doença tal, e ela não tem doença nenhuma. Por isso que quando uma pessoa é presa,
e os seus advogados alegam que ela sofre de algum transtorno, que ela sofre de alguma doença, né, neuropsicológica, por isso que era necessário passar por uma equipe médica. É necessário essa pessoa passar por avaliação médica. Por quê? Porque a avaliação médica, o acompanhamento médico vai provar se realmente aquilo é uma falha do seu sistema, né, neurológico, cerebral, ou se aquela pessoa fingiu. Então a gente hoje tem muitos exames, a medicina está muito avançada, né? De repente aqui no Brasil nem está tanto, mas fora do Brasil, nos Estados Unidos, na China, no Japão, esses lugares, a medicina está muito avançada, você tem aparelho para fazer muitas coisas. E aí a pessoa vai descobrir, o médico vai descobrir se realmente aquela pessoa ela tem um distúrbio no cérebro ou se ela estava fingindo, se ela tem o funcionamento do cérebro normal, o funcionamento neurológico normal, e ela ali está mentindo para se beneficiar de uma prisão menor, de um tempo de prisão menor, né? Ou de se beneficiar até mesmo de ser solto, ou de cumprir o tempo em liberdade. Para isso servem os especialistas. Então, assim, eu confio na nossa justiça, né? Confio, acredito na nossa justiça. E quando eu vejo alguém ser preso, quando eu vejo alguma coisa dessa assim, a gente que é especialista, a gente entende o que está acontecendo. Às vezes o juiz vai lá e fala assim, peraí, fulano vai ser preso lá no manicômio. Aí todo mundo fica assim, mas no manicômio, por quê? Porque foi comprovado cientificamente, através dos exames e dos acompanhamentos, que aquela pessoa tem uma falha na sua mente. Se ela tem uma falha, se ela não é dona do seu comportamento, se ela não consegue mandar no seu comportamento, ela não tem noção do que é matar, do que é viver. É muito difícil entender isso. Mas a gente precisa entender. Nós somos uma sociedade inteligente. A gente não está defendendo o bandido, né? Ou a pessoa que mata ou que rouba, mas a gente está querendo entender o porquê que ela faz aquilo e aonde é o lugar dela. Nós precisamos também agir com justiça. Não é verdade? Porque a gente quer que o país seja justo com a gente. A gente quer que o nosso próximo seja justo com a gente. Então a gente precisa também ser justo com o outro. Na hora de avaliar também o outro. Na hora de olhar para o outro. Ok? Então, psicopata maligno é aquele assassino em série ou não. Não precisa ser assim, exatamente um assassino em série, tá? Por quê? Características fortes que ele tem. Sentimento de vingança. Ele tem o sentimento de vingança fortíssimo. Muito forte. Tem o sentimento de vingança, né? E normalmente, vou dizer para vocês, por que essa pessoa, ela vira um psicopata maligno. Normalmente, o psicopata maligno, aquela pessoa que chega a torturar, chega a matar, ou chega a prender a pessoa em algum lugar, torturar. O que acontece? Normalmente, essa pessoa sofreu algum abuso na infância. Normalmente, na maioria dos casos, em mais de 80% dos casos, esse indivíduo ele é entrevistado, ele é avaliado, ele é acompanhado pelo seu especialista ou pela justiça e se descobre que esse indivíduo sofreu algum tipo de abuso lá na infância, que desencadeou a psicopatia na vida dele, tá? Então, assim, cuidar das nossas crianças é fundamental, né? Cuidar dos nossos jovens é fundamental. Cuidar da nossa memória é fundamental, gente. Cuidar da saúde mental é fundamental, tá? Não vamos ignorar o nosso cuidado com a nossa saúde emocional, com o nosso cérebro, com a nossa alimentação, sabe? Vamos cuidar do nosso corpo, praticar atividade física, tomar chá, curtir mais o verde, olhar mais o mar, olhar mais a floresta, sabe? Assim, coisas que trazem bem-estar para o nosso ego, coisas que trazem bem-estar para o nosso coração e para a nossa mente, coisas que descarreguem a nossa mente, para não sobrecarregar a nossa mente. A nossa mente está muito sobrecarregada. A problemática do dia a dia, ela é muito forte na nossa mente, no nosso coração. Então, nós precisamos nos cuidar, ok? Eu acho que os assuntos foram bem abordados. Acho que vocês conseguiram entender muito bem. Você só está definindo que é considerado psicopata a pessoa de personalidade antissocial, de comportamento antissocial, e a pessoa que tem a diminuição da capacidade de remorso
e da empatia, uma pessoa que tem baixo controle do seu comportamento, ok? Essa é a definição. E o CID-10 do psicopata é F60.2, ok? Lá no CID-10, já mostrei para vocês o livro CID-10, tá? É esse livro aqui que a gente utiliza para estar caracterizando as doenças, né? O psiquiatra vai usar esse livrinho aqui para dizer para a pessoa o que ela tem, né? E que tipo de benefício que ela pode receber, né? Que ainda tem essa questão do benefício. Se a pessoa se cuidar, se tratar e for controlada, porque são distúrbios que eles são controláveis. O problema é que essas pessoas não buscam tratamento. O problema é esse, é que essas famílias, a família dessas pessoas demoram a identificar, ou se identificam, ficam em silêncio. Identificou o problema em alguém da família, gente, busca ajuda. Porque mais tarde você não vai ver essa pessoa morta. Mais tarde você não vai ver ela no manicômio, não vai ver ela sofrendo, não vai ver na cadeia. Entendeu? Então, assim, a gente não pode fazer de conta que nada está acontecendo no mundo, ou à nossa volta, ou de repente até dentro da nossa casa. A gente tem que enxergar o que está acontecendo aos nossos olhos, ok? Então, semana que vem eu vou estar continuando, tá? Com essa live falando sobre a psicopatia. Espero, assim, que vocês tenham conseguido adquirir conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Eu tentei transformar numa linguagem bem simples para vocês, ok? E muito obrigada pela audiência de vocês, gente, assim, eu fico maravilhada. O pessoal dá muito palpite nas lives, o pessoal, gente, eu respondo todo mundo, tá? Mandou lá alguma coisa pra mim, deu boa noite, eu tô devolvendo boa noite. Tá bom? Então, assim, que Deus abençoe vocês, que Deus os guarde, sabe? Faça resplandecer o rosto dele sobre vocês e que a gente consiga, sabe, se superar a cada dia. Que nós consigamos nos superar a cada dia. Vivemos momentos que precisamos nos superar. Precisamos exercer a nossa fé. Vivemos momentos que precisamos acreditar, né? Que existe um Deus que olha por essa humanidade tão carente. Carente de tudo. Carente de tudo. Carente de amor, carente de afeto, carente de trabalho, carente de segurança, sabe? Carente de empatia, carente de acolhimento, mas nós temos um Deus que, mesmo faltando isso tudo, mesmo com essa carência no mundo, essa carência mundial, nós vivemos para um Deus, conhecemos um Deus que Ele pode suprir não só essa carência na minha vida, na tua vida, como no mundo inteiro. Basta o mundo clamar por Ele. Amém? Então, assim, ó, beijo para vocês, amo vocês, até a próxima semana, ok? Fiquem na paz.